Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Obrigado pela sua companhia. Deus abençoe muito você e a sua família. Nós estamos nesta fé. Meus projetos de conquistas para 2011. Ano da grande colheita. Isaac semeou naquela terra e naquele mesmo ano colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava, o abençoou. Quantas pessoas numa sociedade agrícola, que as pessoas dependiam do plantio, plantaram naquela terra? Já te ocorreu? A quantidade de pessoas que plantaram naquele lugar? Só que a Bíblia não diz que outros foram bem-sucedidos e muito menos tão bem-sucedidos, tão bem-sucedido como Isaac. Porque só Isaac colheu 100 vezes mais. E a Bíblia diz que foi porque o Senhor o abençoou. A bênção de Deus estava sobre ele. E se a bênção de Deus está sobre a vida de uma pessoa, tudo o que ela intentar fazer vai ser abençoado, prosperado. A Bíblia diz que naquele ano, naquela terra, o Senhor o abençoou. Ele colheu 100 vezes mais. Ele enriqueceu. A Bíblia diz, e o Senhor o enriqueceu e o tornou poderoso. Aí você me pergunta, bispa, está escrito assim? Tá. Os filisteus, o povo, os moradores daquela terra, começaram a ter inveja dele. Tentar prejudicar até o trabalho dele. O rei foi falar com ele. Não, você vai embora. Você está mais forte que nós. Mais poderoso do que nós. Então, quantas pessoas que certamente semearam ali e não foram bem-sucedidas? Sabe o que me encanta? É imaginar que uma pessoa é capaz, através da bênção de Deus, enriquecer num lugar onde tem gente morrendo de fome. Você vê como é que é? Tudo é a bênção de Deus na vida de uma pessoa. Tudo. Ele enriqueceu porque a bênção de Deus estava sobre ele. É isso que você precisa entender. Nós estamos nesta fé, clamando todos os dias. Eu vou estar hoje na Celso Garcia 777 no Brás, às 19h30, com a Vigília do Melhor da Terra, que é baseada em Isaías 1,19. Se quiserdes e ouvirdes, comereis do melhor desta terra, com o clamor dos meus projetos de conquistas para 2011. E Deus está operando. Milagres estão acontecendo e muito mais nós vamos ver no decorrer deste ano. Olha o que diz aqui em 1 Samuel 16, no 14. O Espírito do Senhor se retirou de Saul. E um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Quando o Espírito de Deus saiu da vida de Saul, um mal tomou conta. E aí, o homem que vencia guerras, o homem que era bem-sucedido, acabou. Foi tomando uma atitude errada atrás da outra, quer dizer, piorando, porque ele já vinha. Isso aqui aconteceu em função de atitude errada, de escolhas erradas. Ele tinha a bênção de Deus. O Espírito de Deus tinha possuído a vida dele. O Senhor falou pela boca dele. O Senhor era com ele. Deus o honrou. A bênção estava sobre Saul. Mas aí aconteceu o quê? Aquilo que muitas pessoas fazem, elas estão abençoadas, elas estão caminhando em Deus, elas têm tudo para vencer em Deus.
Mas aí Deus diz, ó, faz assim. Ela vai lá e faz diferente. Toma essa direção. Ela vai lá e toma outra. E as pessoas vão fazendo escolhas erradas. Até que Deus as deixa à sua própria sorte e faça o que você, então, você quer fazer do teu jeito? Então faça. Então vai, segue a sua vida. Quantas pessoas que um dia foram cheias do poder de Deus, vitoriosas, prosperaram, viveram a glória de Deus, tinham o Espírito de Deus. Mas aí, saíram da direção de Deus, fizeram escolhas erradas e o mal tomou conta. Porque a partir do momento que o Espírito de Deus deixa uma pessoa, o mal toma conta. E aí, se você estuda o resto da vida aqui de Saul, foi só de perdas, derrotas. Ele foi tomando uma atitude errada atrás da outra. Ele começou desobedecendo a Deus, deixando o orgulho, a inveja tomar conta. Só sentimentos mesquinhos. Aí, por fim, esse homem foi enlouquecendo, procurou uma feiticeira, no final se suicidou. E a trajetória dele, o início de tudo, foi lindo. A maneira que Deus o separou, o escolheu, o Espírito de Deus possuindo a vida dele. Mas aí, Deus diz, faz isso. Ele vai lá e faz outra coisa. Ó, essa é a direção. Ele vai lá e toma outra. Quando o Espírito de Deus saiu, o mal tomou conta. E qual foi o fim de Saul? A destruição eterna. Chegou ao ponto de tirar a própria vida. Aí vai dizer, você me pergunta, bispa, mas um dia ele foi cheio de Deus? Foi. Um dia a glória de Deus esteve sobre ele? Esteve. O Espírito de Deus o possuiu? Possuiu. Ele foi vitorioso, vencia guerras? Vencia, porque Deus era com ele. Mas a partir do momento que o Espírito de Deus o deixou, e por que o Espírito de Deus o deixou? Por causa das atitudes erradas dele. Da incredulidade dele, a dureza de coração. Deus falava para Saul uma coisa, ele ia lá e fazia outra. E ele estava abençoado? Estava. Só que chegou um momento em que Deus tirou o seu espírito. E aí, o mal passou a atormentar a vida de Saul. E o final da vida de Saul foi a derrota. Então, o que eu quero fazer você entender é o seguinte. Uma pessoa que anda dentro da vontade de Deus, que tem a bênção de Deus, ninguém pode detê-la. Ela pode passar por batalhas, enfrentar guerras, mas ela vai vencer. Ela sempre vence. Mas quantas pessoas que um dia, como Saul, tiveram um início maravilhoso, mas aí, abençoadas, foram fazendo escolhas erradas. O Espírito de Deus sai e o mal passa a atuar. E aí, quando o mal toma conta da vida de uma pessoa, é só destruição. Aí é uma atitude errada atrás da outra e ela vai caminhando para a destruição porque um abismo vai puxando o outro. Deus é poderoso para abençoar a vida de qualquer pessoa que o invoque. Invocou a Deus, temeu a Ele. A partir do momento que uma pessoa invoca o Senhor e passa a temê-lo, quando eu falo temer a Deus, significa reverenciá-lo,
ser submisso à vontade dele. Estar sob sua submissão e vontade. Essa pessoa não vai conhecer derrotas. Jamais. Mas a partir do momento que uma pessoa decide fazer as suas próprias escolhas, seguir a sua própria direção, Deus não tem compromisso com ela. Foi o que aconteceu com Saul. Ele começou bem, porque ele começou na direção de Deus. Terminou mal, porque terminou sem a direção de Deus. Ele começou bem, porque o Espírito de Deus estava sobre a vida dele. E terminou mal, porque aí o diabo é que passou a controlar a vida dele. Está aqui, ó. O Espírito do Senhor se retirou de Saul. Aí por quê? Porque ele foi incrédulo, rebelde, egoísta, mesquinho, invejoso, precipitado. O Espírito de Deus se retirou, ele não deu lugar ao Espírito de Deus. E aí o que aconteceu? O mal tomou conta, porque saiu o Espírito de Deus, entrou o mal. E o que o mal faz? Destrói. Levou ele ao suicídio. Ao suicídio, à destruição. Deus não amava Saul, a Bíblia diz que Deus amou Saul. Mas Deus lutou para Saul entrar na direção certa, fazer o que era certo. Mas Saul era teimoso. Teimoso, cabeça dura. É o que acontece com muita gente. Tem gente que é teimosa, cabeça dura. Só faz as coisas do jeito que quer. Só do jeito que quer. Alimenta sentimentos mesquinhos, como inveja. Às vezes nem admite, mas tem. Egoísta. É aquele tipo de gente precipitada. Deus está falando, não faz, tá fazendo. Não toma essa direção, está tomando. Deus ama você. Saul teve um início maravilhoso, porque ele começou na direção de Deus. E se ele tivesse se arrependido, as coisas teriam sido diferentes. Mas ele era orgulhoso demais para se submeter a Deus, para admitir que ele tinha feito besteira. E o fim foi a destruição. Deus ama você. Deus quer que o seu 2011, todos os anos da sua vida sejam incríveis. Mas é necessário que você se submeta a Ele. Que você o reverencie, que você dê o controle da sua vida a Deus. Teimosia, ser cabeça dura, fazer as coisas do teu jeito, é só sofrimento. O Espírito de Deus não fica na vida de uma pessoa que não é dominada por, que não está disposta a ser dominada por Deus. Então, a partir do momento que Saul não aceitou o controle de Deus, o Espírito de Deus não ficou ali. Para quê? Não quer ser controlado por Deus. Deus fala uma coisa, ele vai lá e faz outra. Quem passou a controlar a vida de Saul? O mal. Então tem muita gente sendo destruída porque tem permitido que o mal controle suas vidas. Enquanto o Espírito de Deus estava na vida dele, ele foi bem sucedido. Mas a partir do momento que o Espírito de Deus saiu, não tinha mais bênção. E por que saiu? Por causa da sua forma de agir, as suas escolhas. E o que é pior? Um orgulho absurdo. Ele não podia ter parado e dito, eu errei, eu fiz besteira com a minha vida. Oh, meu Deus, eu me arrependo. Se arrependeu nada. Foi sustentando aquela decisão, sustentando, e um abismo puxa outro abismo e tomando uma atitude errada atrás da outra, até que foi destruído de vez. Deus está falando com você. Ele não quer você no sofrimento. Ele te ama. Dê o controle da sua vida a Deus. Se um dia você esteve dentro da vontade de Deus e saiu, volta depressa. Não deixe o orgulho, a teimosia
sentimentos mesquinhos controlarem a sua vida. Mas dê o controle da sua vida a Deus. Deixa Deus controlar a sua vida. Submeta-se a Deus. Deixa o Espírito de Deus controlar a tua vida. Porque se o Espírito de Deus não controlar a tua vida, o mal vai controlar. E quando uma pessoa é controlada por Deus, a vida dela é só vitórias. Vitórias e mais vitórias. Mas quando é o mal, é derrota e mais derrota. O Senhor está falando com você. Deus está falando com você. Dê o controle da sua vida ao Senhor e Ele vai operar um milagre na sua vida. Se livra de sentimentos errados, muda essa direção, entra dentro da direção de Deus, dentro da vontade de Deus. Chega de fazer escolhas erradas, faz a escolha certa. Se volte para Deus. E Deus vai te abençoar, sem dúvida nenhuma. Se crer e desejar, prepare um copo com água. Eu volto já para orarmos. O que aconteceu? Bom, desde que eu entrei na igreja, minha vida foi transformada, né? Como era antes? Antes, muito destruída a minha vida. Todas as áreas? Todas as áreas. Eu tinha vícios, né? E eu era uma pessoa nervosa, meio desequilibrada. Então, Deus me transformou em todos esses sentidos, né? E depois vieram as conquistas. Muitas coisas eu conquistei dentro da igreja, assim, casa, carros, terrenos, né? Mas você prosperou muito. Prosperei muito. Mudei muito mesmo minha casa. Desde eu morava assim, numa casa, não tenho preconceito nenhum, né? Já morei. Tipo assim, casa de Coab, hoje eu moro num bairro muito bom, tenho um lote num condomínio fechado, uma casa muito boa. Esse ano acabei de comprar um outro lote também, um condomínio, que nem quase ninguém sabe, nem minha família mesmo não sabia, né? E realizei um sonho, acabei de chegar agora domingo de um cruzeiro, que foi um pedido que eu fiz das conquistas para esse ano, foi um deles que eu conquistei. Outro também foi que eu determinei, eu sempre quis trabalhar, fazer alguma coisa para a obra. Eu queria evangelizar, mas eu não conseguia. Então eu falei, não, eu vou parar de sábado, eu não vou trabalhar mais. Eu vou me dedicar a isso, né? E é muito gratificante. Depois que eu passei a fazer isso, prosperei mais ainda. Que Deus, enquanto eu estou trabalhando para a obra, fazendo alguma coisa, Deus está cuidando do que é seu. Com certeza. Olha que coisa linda que ela está dizendo. Que as mudanças aconteceram dentro, internamente. Aquela mulher frustrada, infeliz, nervosa. Uma mulher que não era realizada profissionalmente, financeiramente. Olha quantas coisas ela conquistou de lá para cá, né? Olha, hoje você pode dizer aquilo que nós falamos aqui. Você tem desfrutado do melhor dessa terra. Com certeza, do melhor. Eu tinha também uma sócia, tem uma empresa. Muita coisa aconteceu esse ano. Parecia que era para desmoronar, acabar tudo. Mas quando parecia que estava tudo lá embaixo, Deus colocou por cima, porque eu fiquei com a empresa, com o nome da empresa, que já era, né, que não poderia perder, né? E estava meio difícil. A pessoa falou, então não vai ficar nem para mim, nem para você. E para mim era interessante o nome, em todos os sentidos, né? Então eu fiquei com essa empresa, comecei do zero, sem vendedor, sem nada. Só que hoje, eu sozinha, vendo como se eu tivesse todos os vendedores. E o que aconteceu comigo, dia 21, foi do mês passado, eu tinha que trabalhar, porque eu não tinha vendido quase. Tinha vendido pouco, tinha vendido uns 10 mil reais. E eu falei, mas eu não vou trabalhar hoje, na segunda à noite. Eu falei, eu vou para a igreja. E Deus vai me honrar. Depois eu vou trabalhar. Eu vou no culto das 18h10. E depois, o que der tempo, eu vou trabalhar. E vim. E pedi para Deus, falei, e trouxe também, eu trouxe a ficha de um cliente grande meu. E orei, falei, meu Deus, eu preciso vender pelo menos 30 mil esse mês. Eu tenho que vender isso. E quando terminou o culto, eu fui na lanchonete, minha filha foi tomar um refrigerante, e antes disso eu tinha ligado, eu não podia vir na igreja por isso, porque esse cliente ia estar lá até às 18 horas só, né?
Que para a gente aqui era 19 horas, é 1 hora de diferença, que é um outro estado. E eu fui lá e eu falei assim, poxa, eu não vou encontrar mais com ele. Mas eu vou ligar, eu tinha orado aqui, né? Passei aqui em cima com a ficha. Enquanto minha filha estava tomando refrigerante, comendo um salgado, eu liguei. E ele estava lá. Você veio orar, você terminou a reunião, você falou, agora eu vou ligar. Aí você ligou para o cliente. Eu falei, eu vou ligar. Não importa se eles falaram que ele não está, mas se ele estiver lá, Deus vai me honrar. E eu liguei para o cliente e ele me atendeu. O que você tem de novidade para mim? Para que falou isso, eu falei, eu vendi, né? Mas eu não esperava que ia ser tanto. Deus é maravilhoso, né? E tinha até uma senhora ali do meu lado que ela via, ela falou, nossa, porque a hora que eu terminei, nossa, eu agradecia, glorificava a Deus. Eu agi normal enquanto ele foi falando. Quantos sacos de sal? Quanto você faz? Quanto o senhor quer? O senhor comprou 150 da outra vez. Faço tanto. Se você fizer tanto, eu te compro 250. Falei, tá bom. 250. Minerais. Compro 15, 20. Te faço um preço bom. Quanto você faz? Então manda 30. 24 frascos de um, 100 de outro. E totalizando uma venda de R$ 34.500. Entendeu? Olha isso. Tinha que trabalhar. Só essa venda. O que eu faço? Vou trabalhar ou vou para a igreja buscar de Deus a bênção? Porque quando nós buscamos a Deus, nós estamos na presença de Deus, Deus está trabalhando lá fora. Deus está abrindo portas lá fora. Ela veio, priorizou buscar a Deus e saindo ainda aqui na porta da igreja, aqui na igreja, aqui dentro da igreja, ela fechou R$ 34.000 de vendas. Não sei nem voltar a trabalhar mais, né? Tem uma coisa interessante, não é assim maldade nenhuma, mas eu sei que tem horas que a gente faz as coisas que não é dentro do que a igreja ensina. Essa minha sócia é uma pessoa maravilhosa, mas nunca esteve na mesma fé que eu. Nunca teve. Então, a gente também tem que procurar, se possível não ter, mas se tiver, que esteja na mesma fé. Isso eu aprendi, não tenho nada contra ela. Uma pessoa maravilhosa que eu gosto muito de coração, como se fosse uma irmã que eu não tenho. Mas que depois, assim, que a gente vai vendo as coisas, né? Que eu separei, é que eu vi que era isso que faltava para mim. Deslanchar ainda mais. Deslanchar ainda mais. Porque Deus está me honrando de uma forma grandiosa. E vai me honrar muito mais, porque o desejo do meu coração é muito grande em relação a isso. Então eu sei que Deus vai me prosperar. Porque o desejo do meu coração é fazer muito para a obra, Deus sabe. Para aquela mulher que chegou de forma limitada hoje você diz, você tem sua casa, uma casa maravilhosa, uma casa boa, você anda de carro novo, você tem, aliás, vários imóveis, o carro do seu sonho, o carro que você pediu, você é dona do seu próprio negócio, você tem terrenos em condomínios fechados, quer dizer, hoje, 2 terrenos, quer dizer, hoje você é uma mulher bem-sucedida, uma mulher realizada profissionalmente. Graças a Deus. Como é que você está finalizando o ano? Nossa, abençoada, melhor ano da minha vida. Acabei de fazer uma viagem abençoada com meu marido, só eu e ele. Muito bom. Feliz. Fiz com os meus filhos antes de ir com ele também, né, para agradá-los, né? E Deus está proporcionando o melhor mesmo para mim. Dia 4 de fevereiro, sexta-feira. Às 19h30, início das 12 horas, do segundo jejum dos meus projetos de conquistas para 2011, com o encerramento dia 5 às 8 horas da manhã. Ministério Mudança de Vida, há 14 anos, levando vida a toda a gente. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida, Senhor, que talvez vem fazendo escolhas erradas e tomando uma atitude errada atrás da outra, e as perdas têm sido grandes, e cada dia que passa ela tem amargado mais dores. Mas ao invés de se voltar para o Senhor, tem feito como Saul, tem seguido na direção oposta à sua vontade, e tomado uma decisão e feito uma escolha errada atrás da outra e está piorando o seu estado. Pai, que hoje essa pessoa possa parar e atentar para a sua voz. Dar crédito
a sua voz, entender o que o Senhor está falando, que ela decida se voltar para o Senhor, coisa que o Saul devia ter feito e não fez, e amargou uma destruição atrás da outra. Então, meu Deus, não tem vitória longe do Senhor. Não tem vitória alimentando ódio, rancor, mágoa, inveja, teimosia, dureza, orgulho. Não tem vitória, meu Pai. Ninguém vai vencer dominada pela arrogância, pelo orgulho. Não tem vitória, meu Pai, mantendo esse espírito. Está provado. Quando o espírito do orgulho, da arrogância, da teimosia, da autossuficiência passou a controlar a vida de Saul, o Senhor Espírito Santo saiu. Porque não dá para conviver. Não dá. E o Senhor quer que essa pessoa entenda e se volte para o Senhor, porque o Senhor a ama e quer tirá-la do sofrimento, dessa agonia, talvez desse fundo de poço em que ela se encontra. Cobre ela com teu sangue, põe ela em pé, ajuda ela a entender, que haja um esclarecimento, que, que a mente dela seja clareada, que ela entenda o que o Senhor está falando e que ela possa colocar força agora para se voltar para o Senhor. Abençoa lares, famílias, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails e Disque Vida. Eu consagro tudo que está no receptor, esse copo com água. E quando ela beber desta água, ela vai receber a força que ela precisa para se voltar para o Senhor. Eu abençoo os meus amigos, companheiros semeadores, essas pessoas que têm dizimado, ofertado na conta dos semeadores e têm nos ajudado a manter o programa, meu Pai. Ô Senhor, visita cada uma abundantemente. Coloca por cabeça, por cima. É melhor dar do que receber. Então que elas... É melhor... meu Deus, a tua palavra diz que o justo não mendiga o pão e tem para emprestar. Então, é isso mesmo, que ela tenha mais do que o suficiente, que ela tenha sempre para dar. Sempre, abundantemente. Mas venha para a vida dela, porque ela tem semeado na tua obra. O Senhor dá semente para quem semeia, então ela tem direito à abundância. Também desperta mais semeadores, porque essa atitude de fé realmente desencadeia um processo de vitórias. Abre portas. Seja com todos que estão comigo agora. Visita todos com vitória. Lares, todos que estão orando com esse entendimento e com força para reagir. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Beba da água e receba a bênção do Senhor. Esse entendimento. E força para romper com tudo aquilo que atrasa a sua vida. Principalmente com orgulho, a teimosia. Você não precisa disso. Você precisa de Deus, de paz, de vitória. Beba comigo. Amém. Olha o Disque Vida que pode ligar para nós. Celso Garcia, 777 no Brás. É onde eu fico. E onde vou estar hoje às 19h30 com a Vigília do Melhor da Terra. O clamor dos meus projetos de conquistas para 2011. E quero lembrar que sexta-feira, segundo jejum dos meus projetos de conquistas para 2011. Ano da grande colheita. Quando for sexta-feira, em todos os nossos templos, às 19h30, nós vamos abrir o segundo jejum dos meus projetos de conquistas para 2011. Amém? Deus abençoe muito você, tenha um dia excelente, esteja entre nós, nós estamos aqui para te ajudar. Se ele não vier, eu vou estar aqui amanhã, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.